verdade é que as inspeções de automóveis já há muito tempo que não eram alteradas. Porquê agora e o que é que a Europa pretende alcançar com estas mudanças muito significativas na forma como se inspecionam os carros dos europeus? Sempre que o carro vai a uma inspeção ou muda de país, tem que se fazer um registro dos quilómetros que o carro marcava e fica disponível numa base de dados para, por exemplo, saber que aquele carro tinha aquela quilometragem e não aquela que marca no painel de instrumentos. Ao dia de hoje, pergunta, se eu for com um carro sem filtro de partículas à inspeção, ele chumba ou é possível que passe? A Europa está a preparar a maior mudança dos últimos anos nas inspeções dos automóveis. E quando nós colocamos na equação Bruxelas, mudanças e reformas, naturalmente que todos os contribuintes ou todos os cidadãos começam a tremer. Porque normalmente ficámos habituados nos últimos anos a não verem boas notícias. Ainda para mais em Portugal, um país onde a média do nosso parque automóvel está a aumentar de forma drástica. Portanto, este podcast vai ser precisamente sobre isso. Não vai ser um tema muito entusiasmante, mas vai ser daqueles que poderá ter um verdadeiro impacto no nosso cotidiano. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Pois bem, hoje temos connosco o João Delfim Tomé e o Miguel Dias e nos próximos minutos vamos então ver o que é que a Europa está a cozinhar para nós, sendo certo que em alguns aspectos Portugal já foi mais longe do que a Europa. Vamos falar de anulação de filtros de partículas, da possibilidade de fazer a inspeção no estrangeiro, inclusivamente fazer a inspeção na beira da estrada, é verdade, e o porquê de a Europa agora estar a pensar mudar tudo isto. Vamos ainda falar também de quilómetros martelados, portanto não nos faltam temas nos próximos minutos. Miguel, vou começar por ti para discorrermos, mas primeiro se calhar vamos dar aqui um bocadinho de contexto a isto. Porquê agora e o que é que a Europa pretende alcançar com estas mudanças muito significativas na forma como se inspecionam os carros dos europeus, numa altura em que nunca tivemos carros tão velhos a circular? Sim, mas também nunca tivemos carros tão dependentes de sistemas tecnológicos, com tantos sistemas de ajudas à condução e a verdade é que as inspeções de automóveis já há muito tempo que não eram alteradas. Portanto, eu não acho assim tão estranho que a Europa tenha decidido agora atacar esta área. Se isto é ou não, ou deveria ser ou não uma prioridade, tendo em conta outros problemas que nós temos dentro do parque automóvel europeu, provavelmente o calendário de prioridades da Europa está novamente invertido, como já achamos que está noutro tipo de situações, mas a verdade é que isto vai avançar. Há aqui muitas coisas em causa. Tu próprio na tua introdução já tocaste aqui um bocadinho em praticamente tudo aquilo que a Europa quer mexer, desde essa caça aos quilómetros martelados, que é um problema. Nós sabemos que isto acontece, sobretudo com os carros importados. É algo que os anos passam, mas isto continua a ser uma, então, olha, se calhar uma realidade. Se calhar vamos começar precisamente por aí, pelos quilómetros martelados, por a adulteração dos quilómetros dos carros. Já vamos a outros temas, mas temos-nos habituado a que hajam boas intenções, e atenção, com esta minha introdução não estava a dizer que não há motivos para mudar, só que por vezes nós temos receio, e acho que é legítimo, de algum excesso de zelo por parte da Comissão Europeia e muitas vezes por parte dos próprios países. Um excesso de rigor que muitas vezes não acontece nas inspeções tal como nós as conhecemos hoje. Mas vamos começar pelos quilómetros adulterados dos carros. Como é que a Europa quer acabar com os quilómetros adulterados nos nossos carros, João? A Europa tem um método simples e, se conseguir pô-lo em prática, não nos vai afetar diretamente a nós, utilizadores de automóvel. É, no fundo, criar uma base de dados. Sempre que o carro vai a uma inspeção, realiza uma manutenção relevante, ou seja, mais do que uma hora de serviço, ou muda de país, ou seja, com uma nova matrícula, importado, tem que se fazer um registro dos quilómetros que o carro marcava e fica disponível numa base de dados para, por exemplo,
tu, eu, alguém importar um veículo, saber que aquele carro tinha aquela quilometragem e não aquela que marca no painel de instrumentos. No fundo é um combate à fraude, porque os números não mentem. 5 a 12% dos carros vendidos dentro de um país, na União Europeia, já têm os quilómetros adulterados. Se formos a falar de importação, esses números sobem para 30 a 50%. São números consideráveis que não só prejudicam a economia, como reduzem a confiança do consumidor e do condutor na compra de um veículo dentro de uma comunidade económica onde deveria haver uma livre circulação, e há uma livre circulação de pessoas e bens. No fundo é reforçar um combate à fraude que em teoria já existe, porque qualquer um de nós já levou um carro à inspeção e sabe que há um registro dos quilómetros quando o carro entra no centro de inspeção, mas na prática, se esse registro de quilómetros fica numa folhinha, não está numa base de dados, pouco ou nada nos serve, basta eu dizer, olha, perdi a folha. Ou basta o carro passar a fronteira e de repente o histórico não acompanha o carro. E reduziu 50 mil quilómetros, é um carro novo. Outro problema sempre muito falado, aliás, que já tem vários anos em Portugal, e com a quantidade de carros diesel a circular nas nossas estradas torna-se cada vez mais relevante, é a Comissão Europeia parece que anunciou um combate à adulteração e à remoção dos filtros de partículas. Portugal há muitos anos que vem a referir-se a isto. Temos de alterar a forma como os carros são inspecionados para ver se efetivamente têm ou não o filtro de partículas. Vai haver novidades finalmente neste aspecto ou vamos continuar à espera a lei já está na lei, mas a regulação ainda não existe? Portanto, ao dia de hoje, pergunta, se eu for com um carro sem filtro de partículas à inspeção, ele chumba ou é possível que passe? É possível que passe. Não há como fiscalizar. Confesso que eu não estou a par daquilo que acontece em todos os países da Europa, mas em Portugal é uma coisa que ainda não é controlada, pelo menos da maneira que devia ser. E nós sabemos que andam a circular muitos carros na estrada com o filtro de partículas anulado. Isto obviamente é um problema, é também um problema perceber o porquê das pessoas o fazerem. É certo que em algumas situações os filtros de partículas não têm oportunidade, tendo em conta aquela que é a utilização das pessoas, não têm oportunidade de funcionar como deveriam, pelo menos da maneira para os quais foram pensados, mas eu acho que mais chocante é perceber que há pessoas que, quando compram um carro, e aqui obviamente falando mais de carros usados, já anteciparam um eventual problema no futuro envolvendo o filtro de partículas, optam automaticamente por removê-lo. Eu acho que isto é a prova de que está tudo errado, mas eu acho que há aqui uma preocupação que é transversal a praticamente todas estas medidas, porque nós estamos aqui a falar de apertar o controle aos filtros de partículas, apertar também o controle à adulteração dos quilómetros, mas no fundo aquilo que tem que existir ou que passar a acontecer é, no fundo, um maior rigor naquela que é a avaliação e a inspeção dos automóveis, porque muitas destas coisas hoje em dia já não estão previstas e a verdade é que os carros continuam a circular. Para já aquilo que acontece quando vamos a uma inspeção é que a medição não há uma medição das partículas, há um opacímetro que mede a opacidade do fumo. Exatamente, que sai dos carros. Portanto, à partida, e mesmo com a remoção do filtro de partículas, não significa que o carro faça uma nuvem de fumo gigantesca, como nós nos habituámos a ver algumas alterações de centralina e alguns tunings um bocadinho mais exagerados. João, hoje ainda é possível fazer uma inspeção e o carro passar sem nada, mas aquilo que se prevê é começarem a haver inspeção e ligar-se a ficha OBD e começar a ver se também, do ponto de vista da eletrónica, o que é que se está a passar com o carro. Mas vou-te deixar uma pergunta muito concreta e se calhar que algumas pessoas que nos estão a ouvir estão-se a colocar. Isto atualmente ainda não acontece nos nossos centros de inspeção e parece que está sempre a ser adiado. Achas que há por parte das nossas entidades um receio que o país pare, tendo em consideração o número de carros antigos diesel em circulação e a dificuldade que os portugueses têm em trocar de carro? Acredito que pode haver essa avaliação mas chamemos de custo-benefício, pensam qual vai ser o custo da aplicação deste tipo de medidas, mas acho que existe também uma dificuldade
técnica, de aplicação mesmo nos centros de inspeção. Nós temos que nos recordar que os centros de inspeção nos últimos anos têm vindo a ter de enfrentar um conjunto de novas medidas, nomeadamente a preparação para um conjunto de inspeções que ainda não se realizam, mas que também vamos abordar neste podcast, que são as inspeções aos motociclos. Estamos a falar de investimentos avultados, estamos a falar da criação de novas linhas de inspeção e pode parecer pouco, podemos achar que, como há um grande fluxo de automóveis a visitar estes espaços, haveria retorno financeiro, mas estamos a falar de empresas, muitas delas pequenas e médias, nem todas pertencem a grandes grupos económicos, que têm necessidade de se adaptar sempre a estas novas transformações. Acredito que muitas das vezes a não aplicação de novos métodos de avaliação deve-se a uma avaliação feita pelos próprios centros do género. Se ainda não é obrigatório, ainda não vou fazer. E quando for obrigatório, é porque esta medida já esteve prometida e em cima da mesa a inspeção aos motociclos. Exatamente. E até agora nunca se concretizou. Não, eu sei que vai haver muita gente a não concordar comigo na caixa de comentários, mas eu acho que é urgente termos inspeções aos motociclos. Nós partilhamos os motociclos partilham a via com caminhões, com autocarros, com carros que são inspecionados, portanto não me faz sentido que eles não sejam. Eu admito que nem toda a gente, mesmo aqui nesta mesa, se calhar estou sozinho, mas... Tens dois motociclistas à mesa que provavelmente têm uma visão diferente. Mas vamos deixar continuar. Mas o meu problema não são os motociclistas nem as motas, que eu também adoro enquanto objeto mecânico. É o facto de eu partilhar a via com esses veículos que não são inspecionados. E eu não consigo perceber o porquê desta diferença de tratamento. Se me permites, Miguel, eu provavelmente vou depois receber algum grau de hate de outros motociclistas. Eu tenho 4 motas. E se estas inspeções fossem avante, ia-me custar um bocadinho em termos financeiros, ter que as levar como levo os carros. Mas eu gostava até que houvesse como um mecanismo de confiança no momento da compra de um veículo usado. É um bocadinho a questão do combate à adulteração de quilómetros. Gostava que houvesse inspeções para as motas, porque é assim, a maioria dos motociclistas, e acho que é o que muitos advogam e defendem contra as inspeções, são responsáveis. Uma pessoa quando vai em cima de uma moto, e Guilherme, tu andas de moto, e quem nos está a ouvir também muitos andarão, uma pessoa tem noção que o para-choques somos nós. Portanto, temos se calhar um bocadinho mais de atenção até em relação a certos detalhes de manutenção. Mas há quem não tenha. E quando nós compramos uma moto usada, estamos a comprar uma carta fechada. E eu gostava que houvesse uma inspeção, e acho que outros pensarão como eu, para ter a certeza, ok, esta moto tem X quilómetros, X anos, mas vem em condições, eu posso fazer uma revisão, posso fazer uma série de coisas. Mas isso vai-me obrigar a uma negociação, se calhar não muito agradável com o vendedor, vou ter que dizer, olha, eu desconfio de si, deixa-me lá ir ver se isto está em condições. Era mais confortável saber que houve uma inspeção. Isto enquanto utilizador de mota, enquanto automobilista ou até peão, não me choca haver um mecanismo de verificação das condições técnicas de um veículo que atinge velocidades elevadas, que coloca-se em risco não só o seu utilizador como os outros utentes da via, como qualquer veículo coloca. É mais uma camada de segurança que acho que num país que tem os números de sinistralidade que nós temos, nunca é demais. Não me choca. Eu tenho sentimentos mistos relativamente a esta medida de inspecionar os motociclos. Em primeiro lugar, porque são veículos pela sua natureza, pela natureza do próprio motociclo e do motociclista, é tendente a modificações. Modificações que não comprometem, muitas vezes enaltecem aquela que é a performance da moto, a sua capacidade de travagem, de curva, de resposta. Não é como o automóvel, um veículo apenas de ir do ponto A ao ponto B, é também uma forma de expressão. E por exemplo, imagina, quem tem uma Harley Davidson, que nem é um veículo para andar depressa, bem pelo contrário, senão começa-se a desaparafusar. Estou a falar das mais antigas. Mas num país, se fosse noutro país, eu não olhava de forma muito alarmante para isto. Mas em Portugal, onde há por vezes um excesso de zelo e não há uma capacidade de olhar, por exemplo, para o setor do aftermarket e das peças e poder-se adicionar essas peças. Por isso... E também existe nos automóveis. Repara, como tu sabes, imagina, eu sempre tive motas todo o terreno, motas de enduro. Certo.
vai ser um problema de todo tamanho ir com elas em inspeção. Mas tu podes ter inspeções obrigatórias para Focadas na motociclos segurança. e focadas na segurança, mas ainda assim estarem previstas determinadas alterações que tu podes fazer à tua moto. Assim como eu acho que deviam estar mais alterações previstas Nos de automóveis. performance nos automóveis, porque em Portugal nós sabemos quem tem, por exemplo, um Jeep e quer mexer nos pneus, na suspensão, muitas vezes alterações que até estão a melhorar o carro em vários sentidos. Nós sabemos muito bem a dificuldade que é homologar estas E são modificações. peças que estão homologadas. Sim, Uma exato. homologação. Eu compreendo o teu ponto de vista, mas acho que mais do que clamarmos pela não realização de inspeções, devíamos clamar num espectro até mais alargado, para motas, automóveis, uma mudança da lei, que é perceber há alterações que não trazem nada de favorável, por exemplo, a anulação do filtro de partículas. Sim. Há outras que trazem mais valias, novas suspensões, sistemas de travagem, etc. E acho que, se calhar, temos visto a questão pelo ponto errado, temos feito petições na direção errada, temos tentado proibir uma coisa que, mais do que ser proibida, devia de ser revista. E ser aplicada logo bem, logo à partida. Se está homologado na União Europeia, se noutro país da Europa, se eu instalar aquilo e trouxer o carro importado para Portugal, está legal. Se o fizer cá dentro é ilegal. Isto não faz sentido. E não é recusar a inspeção, é ajustá-la. É refazer a lei e saber de uma vez por todas que a lei tem que ser geral e abstrata, mas também tem que prever algumas exceções, pelo amor de Deus. Essas exceções são muito importantes. Estavas a falar das diferenças de tratamento lá fora e cá dentro, em Portugal. Pois bem, agora parece que vai-se abrir a possibilidade de podermos fazer a inspeção do outro lado da fronteira, ou quem sabe até um pouco mais longe. Porquê é que a Europa decidiu abrir esta exceção? De eu poder inspecionar o meu carro, não em Portugal, mas em Espanha, na Alemanha, em França, na Polónia? É simples. Cada vez mais a Europa funciona como um bloco. Temos pessoas dos mais diversos países da União Europeia a viver noutros países e é normal que não faça muito sentido obrigar uma pessoa, por exemplo, que está imigrada na Alemanha, a vir a Portugal fazer a inspeção ao seu carro só porque o carro tem matrícula portuguesa e a pessoa nem sequer lá está mais do que 6 meses, que é o máximo permitido. Esta é a ideia da União Europeia, permitir que a pessoa faça a inspeção noutro país, noutro Estado-membro, e depois tem algumas regras. É emitido um certificado temporário de inspeção, meses, de 6 meses, e ao fim desses 6 meses o carro tem que voltar ao seu país de origem para ser reinspecionado, de acordo com, no fundo, com regras que são gerais, mas depois são específicas de cada país. Eu compreendo a ideia, louvo esta vontade de abrir horizontes dentro de uma Europa que é suposto... Uma inspeção sem fronteiras. Mas isto levanta-me algumas dúvidas, porque todos nós sabemos, e não vou mencionar aqui nomes, mas sabemos que há países mais para o leste, onde as regras são um bocadinho mais aligeradas. Como mas olha ao espelho. Vou vir ao espelho também para em relação, nós. por exemplo, à Alemanha. Aquilo faz uma espécie de triângulo. Eu aqui concordo muito com o Guilherme. E agora imagina, eu estou na Alemanha, tenho um carro, eu sou alemão, venho aqui a Portugal, inspeciono o carro e chego à Alemanha, está top. Não está. Há um meme muito engraçado que é parece um mecânico debaixo de um carro e tem uns óculos e tem assim duas notas e está a inspecionar o carro. Mas isso... seria que esse meme é de leste? Não, acho que é aqui, é mais daqui da jangada de pedra, como dizia o Sr. Amago. Temos muito esta questão. Faz sentido para os imigrantes, acima de tudo, ou para pessoas que estão em Erasmus, mas não sei se nesta tentativa de abrir ou se facilitar a vida às pessoas não vamos abrir aqui um precedente. Eu acho que esta é uma daquelas medidas que eu não sei se era assim tão importante rever, porque não me parece que seja claramente uma prioridade tão grande como outras situações que nós já aqui falámos neste autorrádio. Percebo aquilo que a União Europeia quer acrescentar, mas ainda assim acho que deveríamos estar mais preocupados com outras situações, como eu também já disse. Vamos a outras situações que estão previstas. Atenção, nada disto ainda está fechado. A proposta vai seguir agora para votação no plenário no Parlamento Europeu.
Se for aprovada, vão seguir negociações com os Estados-membros e só depois disso é que se vai transformar em legislação efetiva. Mas falando de talvez ir longe demais ou não, e agora quero também saber a vossa sensibilidade relativamente a isto, já falámos de carros, já falámos de motas, então e bicicletas com matrícula, o que é que vos parece? Deixa-me começar pelo João, porque eu vi um ar pesaroso na sua cara. É assim. Porquê todo esse As drama? bicicletas já tiveram matrícula neste país. O meu pai teve uma bicicleta com matrícula, eu às vezes vejo no OLX também. Sim, porque eu também às vezes me ponho à procura de bicicletas nas redes sociais, todas. Esta bicicleta... No Pisca acho que não há bicicletas. Não, ainda não. Às vezes procuro, assim, principalmente assim, de marcas de automóveis que fazem bicicletas. A Peugeot, por exemplo, tem muitas e são bonitas. A Skoda, mas acho que nunca Não, foi para essas são de Portugal. corrida, isso é mais aqui para o Miguel. E ponho-me à procura e vejo alguns exemplares com matrícula. Quantas bicicletas é que tu tens já agora, João? Eu acho que são 10. 10 bicicletas? Não, estamos perante um colecionador. Não, Portanto, é um acumulador. É um acumulador. Mas eu tenho algumas reservas acerca desta medida. Eu 10 compreendo a bicicletas, ideia. 4 motas. Se eu Caramba. tivesse 10 bicicletas, também tinha reservas Eu relativamente compreendo a isto. ideia. No fundo, acho que é uma forma de querermos, de tentar impor algumas regras aos ciclistas, evitar que passem sinais vermelhos, ou seja, uma forma de responsabilização de quem utiliza a bicicleta. E a matrícula é a melhor forma de chegar ao proprietário. Mas de que é que me vai servir ter uma matrícula numa bicicleta se depois não tenho ações de fiscalização para ver se quem passa... eu não preciso de uma matrícula para mandar encostar um ciclista em Lisboa e dizer, olha, o semáforo é para parar, não é para passar o vermelho, ou a passadeira é para deixar passar os peões. Nós já temos leis, e muitas, que proíbem, por exemplo, as bicicletas elétricas com mais do que determinada potência e que acelerem sem se pedalar. E basta andar por Lisboa para ver que há bicicletas que parecem motas. Há bicicletas que parecem motas e pior. E nas ciclovias. E nas ciclovias. E Há, malta sem capacete. há trotinetes capazes de dar 100 km por hora e mais, com roda daquele diâmetro que nós Sim, sabemos, sim. que basta passar por um bocadinho de brita, um caracol e a direção vai à mas vida. Sobre isto há algo interessante que já havia acontecer em Espanha. São fiscalizações, mandam parar nos passeios Há bancos de potência. bancos de potência à beira da estrada para medir a potência à roda das bicicletas e também das trotinetes. Esta era uma das medidas que talvez Portugal necessitasse de olhar. Eu concordo com isso. Eu já fui atropelado 2 vezes por trotinetes. Eu acho que nós temos um problema muito sério e não me parece que esteja a diminuir com as bicicletas elétricas e com as trotinetes, sobretudo dentro das cidades. Para já, um problema muito grave que é ter estas trotinetes, estas bicicletas modificadas, a andarem muito mais rápido que aquilo que era suposto, porque estas modificações são relativamente simples de fazer, não há fiscalização, portanto as consequências pura e simplesmente não existem. As pessoas desbloqueiam a potência e a velocidade destas bicicletas e trotinetes, andam com elas nas ciclovias e isto para mim não faz qualquer sentido. Ter uma bicicleta elétrica a andar à velocidade de uma pequena scooter numa ciclovia. Mais depressa que uma pequena scooter. Eu já fui ultrapassado por uma trotinete. Isto para mim Tu não faz tiveste uma sentido. 50, não foi? Uma E 50 tenho a uma 4 50 e eu tranquilamente, de repente passa por mim uma trotinete. Aliás, nessa scooter tens de ir tranquilamente porque aquilo não dá mais do que 45 km por hora e eu andei várias vezes em Campo de Ourique com a tua scooter e sempre que havia uma pequena subida eu procurava os pedais, mas não tinha. Não, mas então se chega aos 45, estas trotinetes e estas bicicletas andam garantidamente muito mais do que isso. E depois, pessoas sem capacete. Sim. Que para mim é um escândalo. Para mim é um escândalo. Mesmo nas bicicletas. Vamos, olha, queres números? Eu ando, deixa-me só dizer isto, eu ando para muito de bicicleta, sou incapaz de sair de casa sem capacete, como é óbvio, porque passa um tipo responsável e não conseguia sequer fazê-lo. E tens um filho para criar, não é? Não, e mesmo antes de ter um filho, eu também gosto muito de mim, não é? Olha, todos não nós temos miúdos pequenos. E não há fiscalizações e nós andámos sem capacete quando éramos miúdos de bicicleta. Os vossos filhos vão andar com ou sem capacete? Com capacete. Sim, eu também. Se possível 2. E cotovelado. Não, eu já não vou tão longe. O cotovelo esfola e a pele volta a crescer. Nós às vezes olhamos com revivalismo, no meu tempo andávamos sem capacete e era tudo, e não aconteceu nada. O problema é quando acontece.
E a verdade é que E nós... só precisa acontecer uma vez para dar a geneira. Para dar a E eu basta pensar à velocidade que andava de bicicleta. Quando eu era miúdo, tinha para aí 9, 10 anos, quando começaram a aparecer, pelo menos quando chegaram ao Alentejo, os primeiros velocímetros digitais. Com o fiozinho. E tal. Epá, aquilo era a loucura, nós vermos quem é que conseguia atingir a maior velocidade. Foi aí que eu percebi que a partir dos 60 km por hora a aerodinâmica, o atrito aerodinâmico é superior ao atrito do rolamento. Tínhamos todos dificuldade, nunca ninguém chegou aos 70 km por hora, não tínhamos pernas para tal. Mas voltando a recentrar aqui, vou dar-vos uns números. Em apenas, e estamos a falar da PSP, portanto não estamos a falar de todo o território nacional, registrou só em 2025 2.767 acidentes com este tipo de veículos, portanto, e continuam a aumentar. Nos últimos 7 anos houve 15 mortos. Isto são dados até março de 2026. E se olharmos para a totalidade deste período, são mais de 5.000 sinistros. Portanto, está na altura de começarmos a olhar para isto, para além de todos os outros que não estão registados. Eu já levei com trotinetes 2 vezes. Felizmente sem consequências. Para mim, houve de uma vez que o senhor se aleijou. Estava a sair de casa e ele veio com uma trotinete. Nós não estamos à espera de sair de casa e termos no passeio um veículo a, não sei, a 20 km por hora. Se tu desceres a Avenida da Liberdade a pé, facilmente cruzas com trotinetes daquelas de aluguer a descer a avenida a velocidades absurdas. O meu problema é que muitas vezes isto acontece sem que haja uma ação pedagógica, já nem sequer vou dizer punitiva, por parte das autoridades. Acho que há um vazio legal e até algum desconhecimento. Talvez o legal não existe. Não, o legal não existe, até porque há um fetiche nacional para tudo, se faz uma lei nova. Aliás, vamos agora fazer uma revisão do Código da Estrada. Agora, de que é que serve fazer uma revisão se depois não tens como aplicar? O Código atual já é respeitado, portanto, mudar a letra da lei. É proibido andar de bicicleta e trotinete nos passeios, a não ser que tenhas até 10 anos. Quantas vezes é que tu vês alguém, eu já nem digo ser multado, digo, olha, às vezes acontece mesmo nas barbas das autoridades, chegar e dizer, olha, venha cá, amigo, isto aqui não pode ser, desculpe lá, é mesmo alentejano. O agente João, amigo, venha cá. Não vá pelo passeio, porque uma pessoa pode ir com uma criança, pode ir com Mas olha, João, o podcast já começa a ficar longo, estás a falar de passeios e esta mudança que a Europa está a pensar em implementar abre aqui via também para outra coisa que a mim parece curiosa, que é inspeção de automóveis na beira da estrada. O que é que vocês acham sobre isto? Isto já existe, já está previsto na lei. Aliás, nós temos aqui no Parlamento Europeu já se refere que as regras atuais prevêem que 5% dos autocarros e caminhões sejam verificados em inspeções na beira da estrada. E eu lembro-me quando tirei a carta, numa daquelas aulas muito longas, alguém me dizer, vocês sabem que podem mandar-vos encostar o carro e fazer uma operação stop com uma inspeção. E acho que isto, e eu sei que vou receber uma vez mais muito hate, muito ódio em relação à minha pessoa acerca disto. Claro que não. Que é o seguinte, eu não me oponho, porque é assim, a quantidade de carros, e tu, Miguel, que agora vives numa zona mais rural, de certeza que te paras com isso de noite, a quantidade de carros que eu vejo com faróis desfocados, faróis fundidos, pelo amor de Deus, como é que o carro... Pior, eles estarem desfocados, têm que estar ligados. Passam numa inspeção. Sim, e eu faço muita espécie. Ok, este carro passou numa inspeção, sabe? Se calhar foi aquele senhor dos óculos com notas à frente. De repente o carro vai na estrada. A polícia tem autoridade para mandar encostar. Olha, faça um teste, vê-se as luzes e tudo. Isto não está em condições de circular. Mesma coisa com as emissões. Isto já existe. Aliás, há uma reportagem na RTP Arquivos, passo a publicidade, a fazer uma inspeção ao som dos motociclos nos anos 90, que tinha sido uma lei por causa dos limites decibéis, então mandavam parar aquelas Macal no Algarve e depois eu vi-se e isto está a fazer muito barulho. Isto está a 80 e você já mudou o cilindro, isto está a 80. Pois é, já viu, isto dá 140, senhor agente. E é sério, consegue meter uma 50 a dar 140. Eu vivi esta realidade e tenho algumas saudades disso. Porque nós referimos há poucas inspeções às... Pedro, só uma nota, tens de ir aos arquivos da RTP enquanto nós estamos a falar
falar sobre isto, a colocar essa imagem, porque vai ser seguramente... É uma reportagem. Foi numa das muitas pesquisas que fiz por lá, encontrei isto. E tu falavas há pouco das inspeções às trotinetas na berma da estrada. Se já está previsto para as trotinetas, ainda mais previsto está para os automóveis. Portanto, esta ideia da União Europeia, no fundo, é pôr na prática aquilo que já existe. Ou fazer de uma vez por todas se ponha em prática. Das minhas cautelas relativamente a isto é por vezes o excesso de zelo. Nós vemos, por exemplo, aquilo que é possível fazer por toda a Europa relativamente à alteração de carros. Eu tenho um carro e quero mudar as jantes, quero mudar as suspensões, quero mudar a travagem, quero mudar até o sistema de escape, e tudo isso é admissível, tudo isso é legal. Chegamos a Portugal e nada disso é admissível, nada disso é legal. Reforçar, deste ponto de vista, a fiscalização sem permitir que haja uma maior abrangência, o espectro. Não só uma maior abrangência, como acho que um maior grau de formação e de sensibilização para quem faz estas ações. Eu dou-te um exemplo. Aqui há muitos anos, quando eu ainda tinha um Jeep, fui mandado parar e quase que fiquei com o carro apreendido. Porque os pneus que eu tinha, a medida, apesar de ser prevista no livreto, o livreto não tinha referência à altura do pneu. E o código e o IMT ditam que há um X de tolerância, acho que salvo erro 60%, em relação à altura. E quando não há referência, usa-se a altura standard. E era o que eu tinha. E o polícia, porque com certeza não conheceria, começa a dizer: isto não está aqui na medida, passa-me a multa, multou-me, e disse isto quase que dava direito à apreensão do carro. Eu fiquei bem, eu agora ficava aqui a pé em Alverca e... Estavas a quantos quilómetros de casa? Uns 40. Então não é grave. Chegavas ainda no próprio dia, mesmo a pé. Ou então arranjava uma trotinete e chegava tipo numa hora. E tudo isto era que Jeep já agora? Era o meu lado Dani. Ele chegou a andar. É a parte mais interessante. Já não tem a andar comigo. Eu nunca vi, mas ouvi história. Aliás, eu desconfio da veracidade desta história precisamente por isso, porque mete o João Delfim Tomé dentro de um Jeep que está a andar. Eu tenho fotos. Tens fotos. Eu também já não acredito, porque hoje com AI é tudo possível. É verdade. Mas isto... A menos tragas o Jeep cá e que o Eric já não é meu. Não vou. Mas isto que o João está a dizer é muito importante e algo que eu acho que devemos retirar deste autorrádio. Mais do que olharmos aqui ponto a ponto para estas alterações que a União Europeia está a sugerir, parece-me que aquilo que é preciso é haver um maior enquadramento das regras. Eu sou a favor das regras, porque infelizmente já tivemos muitas provas de que quando não há regras as coisas não funcionam, mas as regras têm que ser cumpridas e tem que haver consequências para quem não as cumpre. Portanto, eu acho que é necessário para o bem de todos haver um controle mais rigoroso das inspeções. Há muitos carros na estrada que eu honestamente não sei como é que circulam. Quero acreditar que não estão inspecionados, porque aquele carro nas situações, pelo menos do ponto de vista visual em que aparenta estar, eu quero acreditar que ele não foi inspecionado em nenhum centro no nosso país, porque se tiver sido, aí o problema é ainda maior e não há nenhuma regra destas que nós estamos aqui a falar que possa resolver isso. Isso que tu já falaste, Guilherme, é igualmente importante, igualmente necessário rever, mas parece-me que é outro problema. Não vamos misturar problemas. Isso também precisa de ser reformulado. Se toda a gente na Europa, e nomeadamente países que nós temos como referência, como por exemplo a Alemanha, se tem um determinado tipo de atuação relativamente às modificações automóveis e nós estamos numa margem oposta, é sinal de que as coisas precisam de ser revistas. Deixa-me dar-te... eu vou utilizar este teu final para final deste autorrádio, porque fizeste uma boa resenha do que é que está em causa. Mas eu devo dizer-vos que olho com alguma inveja boa para, por exemplo, aquilo que acontece no Reino Unido, onde basta travar, não fazer fumo, ter luzes, ter pisca e ter matrículas e é admissível andar na estrada. Reúne as condições mínimas de segurança, respeita o ambiente, ok, então podes andar. Nos motociclos eu acho que isso ainda é mais importante, porque muitas vezes é também uma manifestação cultural, pessoal, de personalidade. Nos carros, em alguns casos, também acontece isso. Ou, por exemplo, nos jipes, que andam com pouca frequência
em estrada e andam sobretudo em fora de estrada, até porque senão começam a ir os diferenciais à vida. E eu acho que a nossa lei, por vezes, trata tudo de forma igual, Mas isso é que aquilo está que muitas errado. vezes é diferente. Isso Falta está... bom senso. Acho que acima de tudo falta bom senso, e é preciso bom senso para que estas medidas, mais do que intenções, que a Europa está cheia delas, sejam mais-valias. Se houver bom senso, acho que isto tem tudo para dar certo. Se não, Olha, é uma boa frase de fecho. É necessário que haja bom senso. Vamos ver, nós vamos continuar a acompanhar em razãoautomóvel.com tudo aquilo que vai acontecer. Como eu referi há pouco, ainda nada disto está totalmente fechado. A proposta vai seguir para a votação no plenário do Parlamento Europeu. Se for aprovada, depois há as negociações com os Estados-membros e só depois é que poderá transformar-se em legislação efetiva. Nós vamos estar atentos a isto e a muito mais em razãoautomóvel.com todos os dias, onde vocês podem estar a par de tudo aquilo que está a acontecer no mundo automóvel. Quando eu digo no mundo, é mesmo no mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, na China, nós cobrimos tudo aquilo que diz respeito a este veículo que tanto nos apaixona, e se não nos apaixona também é tão importante para o nosso cotidiano. João, Miguel, muito obrigado por estarem comigo nesta transmissão, e também ao Pedro Contreiras, que esteve exemplarmente a conduzir todos os trabalhos. Eu espero que pelo meio tenhas conseguido colocar algumas das imagens para as pessoas não terem de estar sempre a ser obrigadas a olhar para nós. Não metas nenhuma imagem minha a sacar um cavalo na via pública ou alguma coisa assim do género. Não existe. Não existe porque eu não gravo. Não, estou a brincar, eu não faço. Em estrada. Bem, adiante. Um abraço e até à próxima Autorrádio.